Tudo bem. Boa noite aí. Pode começar? Pode, bem-vindo. Pode começar. Tá bom, obrigado. Vocês devem estar utilizando um livro, né, que a professora me passou. E assim, tem algumas coisas que eu prefiro colocar de acordo com um pouco com o livro, que já é um material que vocês vão ter para estudar, né? Então assim, eu posso falar um pouco, seguindo um pouco aqui a trajetória que o livro traça um pouco, né? Então, uma coisa que é muito importante vocês terem noção é que o estudo de ética, para algumas pessoas, inclusive para mim, é a disciplina mais importante de todas, né? Desde o início lá da filosofia e que depois se transformou em ciência, até hoje eu considero a disciplina mais importante de todas. Por quê? Você pode, por exemplo, a filosofia deu origem à física, né, à química, o estudo também aprofundado da matemática. Se você tiver um estudo de física bem muito desenvolvido, você pode criar tecnologia, você pode criar um monte de coisa. Só que se você não tiver um entendimento de ética, você pode utilizar mal esses recursos que você tem. Então, você tem, por exemplo, o caso lá da Alemanha nazista. A Alemanha estava com a tecnologia mais avançada do mundo na época. Só que eles estavam usando mal aquele recurso. Então, assim, uma coisa que poderia ser utilizado para o bem da humanidade, né, como alguns filósofos aqui que eu vou falar, que eles citam que seria um dos objetivos da ética. Então, ao invés de fazer isso, eles começaram a utilizar de forma extremamente prejudicial para a humanidade como um todo. Então, é muito importante. E como é que surgiu esse estudo? Assim, hoje em dia tem muita gente confundindo moral com ética. É, de fato, assim, na etimologia da palavra, moral e ética são similares. Ética era um termo grego, moral era um termo romano, para coisas um pouco parecidas, que é alguma coisa como conduta, né? Como você age, né? Como você faz as coisas. Só que a questão é que esse termo ética, os filósofos que começaram a estudar o comportamento, eles começaram a dar uma importância científica. Ou seja, a ética você teria que estudar utilizando a lógica, utilizando o raciocínio, então, utilizando metodologias científicas, enquanto isso para a ética, enquanto a moral continuou sendo esse termo vulgar para simplesmente o que você faz que é de acordo com a sociedade que você vive. Então, muitas vezes, o que é moral não necessariamente é ético. Então, assim, você, você tem vários tipos de comportamento em que, assim, hoje em dia estão analisando muito questões como aborto, eutanásia, é, penas pena de morte, uma série de questões, direito animal. Em algumas sociedades pode ser totalmente moral, né, qualquer uma dessas questões. E só que aí, quando está dessa forma, dentro de uma simples sociedade que não analisou a coisa de forma lógica, racional, científica, você tem simplesmente uma conduta que a maioria das pessoas da sociedade faz e aquilo não necessariamente é ético. Então, se você começar a analisar aquela coisa de uma determinada forma, você chega à conclusão de que aquilo não é ético. Por exemplo, atualmente tem uma linha, né, que, que fala sobre o direito de propriedade, né?
E é muito interessante que o autor, o Hans Hermann Hoppe, que coloca essa questão aí, de uma certa forma, ele coloca isso daí já é lá já é uma questão mais contemporânea. Eu ainda vou voltar aqui um pouco na cronologia, mas ele coloca uma questão assim: se as pessoas precisam poder argumentar para ela dizer o que é certo ou errado, para ela argumentar, ela precisa, em primeiro lugar, ela precisa ter propriedade do seu corpo, né, autopropriedade, porque se ela não pode falar, então é, pensar ou falar, ela já não vai ter como argumentar. Se ela pode fazer tudo isso, mas ela também não tem direito de propriedade sobre as coisas que ela produz, ela também não estaria em condições de fazer um juízo ético sobre certas coisas. Porque, por exemplo, se você produz, se você trabalha, né, fabricando alguma coisa qualquer, você fabrica uma caneca, se você quer vender aquilo, dali seria parte do direito de propriedade. Então você teria o direito ao benefício disso e também caso você faça, por exemplo, uma outra ação, por exemplo, você dá um soco na cara de uma pessoa na rua, e seria essas também seria propriedade sua. Então assim você poderia ser é, julgado e tal por conta disso, por conta da tua atuação. Então isso daí já é uma questão mais contemporânea. Deixa eu ver aqui no livro. Ah, tá. No livro eles vão primeiro, eles iniciam na questão do mito, né, e do pensamento pré-socrático. A questão do mito é bem simples, né, que era a forma de explicação mitológica que tinha para as coisas antes da filosofia. A explicação da realidade do mundo não era baseado na razão, era baseado nos mitos, né, nas lendas e tudo mais, e na religião da época, né. Então aí depois vocês passam no livro passa para o pensamento de Sócrates e de Aristóteles, né, que aí já começa a filosofia, né, a racional, lógica, é, e aí ele vai até a razão, né, e iluminismo, tal, racionalismo, empirismo, né, empirismo é fundamental para a ciência, né, que é como você estuda as coisas de forma é, baseada na matéria, na materialidade da coisa, né? Por exemplo, você está agora tendo essa questão aí do coronavírus, aí, por exemplo. Aí como é que você analisa empiricamente? Você pega ele e olha lá pelo microscópio, você começa a analisar o que vem para os nossos sentidos, que é diferente do racionalismo. Então, ali nessa seção 1.4 está entrando o iluminismo, racionalismo e empirismo. Então, o racionalismo já é você chegar a certas. Você está buscando chegar a alguma verdade baseado puramente na razão. Então, assim, o empirismo e o racionalismo então, são diferentes quanto a isso. Né? No iluminismo usou tudo isso. A seguir, na unidade 2 fala sobre a origem da moral ocidental. Isso daí é mais ou menos o que eu comentei, assim, que a moral ocidental é o comportamento, a forma que a sociedade ocidental co- tinha de comportamento. Então, assim, o que a cultura romana deixou como legado cultural, a cultura grega, a cultura germânica, né, a cultura inglesa, francesa também, todo o mundo ocidental deixou como moral, né, como um costume, como seus costumes. Por exemplo, o mundo romano teve um período grande de república. Depois, quando acabou o Império Romano, entrou os germânicos começaram a tomar conta de grande parte do Império ali romano ocidental. Eles passaram a adotar a cultura germânica. Então, assim, começou a ter aquela coisa do rei. Isso não existia no mundo romano. Então, o rei era uma cultura germânica.
E aí passou a ter os reis e os outros nobres, né? Tudo começou a passar pelo sangue, né? Era de acordo com a família e tal. É, aí tá, aí vai lá, a ideia de dever era muito comum em Roma, na Grécia, né? Todo mundo deve ter visto aquele filme lá dos 300, né? Que era aquilo lá? Aquilo lá era a moral espartana, que era uma sociedade grega. E eles consideravam que as virtudes, como a coragem e lealdade, eram as principais virtudes do homem. E aí eles chegavam a situações como aquelas. Os caras se doavam mesmo, eles iam para a guerra, mesmo que eles soubessem que eles estavam em uma minoria absurda, que eles iam morrer, eles iam, né? E lutavam até o fim, né? E aí tá, aí depois entra moral na modernidade. Moral da modernidade já entra, por exemplo, o capitalismo, né, dentro do que a gente tem hoje, né, comércio, como é que funciona todo esse sistema, os sistemas de governo democrático também entra na moral da modernidade, né, que esse modelo democrático começou a retornar, ele já existiu na Grécia, e em Roma também, mas só que ele, depois que se perdeu durante a Idade Média, como eu falei, vieram os reis, né, tudo mais. Então, depois disso, os Estados Unidos, por exemplo, foi um dos primeiros países a adotar mais uma vez a democracia. E vários outros países seguiram, né, adotando repúblicas e tal. E o Brasil também adotou, quando tirou o poder lá do Dom Pedro II e se transformou numa república. Então, assim, isso está na moral da modernidade, entre várias outras coisas que estão, né, dentro dessa moral da modernidade. É, aí na próxima unidade fala sobre origem e finalidade da vida política. Aí fala sobre Platão, Aristóteles, né, e o homem político. O que é importante? O Sócrates, ele veio antes, né, do Platão e do Aristóteles, ele começou a ver uma questão de que a ética era extremamente importante e ele começou a concluir que as virtudes e vícios eram os pontos fundamentais a se compreender para ter essa a ética, né? Então, assim, a virtude para ele era um comportamento correto, é, de acordo com uma série de questões, né? Só que aí ele utilizou a lógica, né? E aí, pô, ele tinha o questionamento de, por exemplo, se você acha que é correto, né, você fazer, você não explorar uma pessoa que você gosta, que você ama, por que que seria correto você explorar, por exemplo, ter escravos, né? Os gregos tinham muitos escravos na época. Então, assim, por que que poderia isso estar correto? Então, assim, o que que está fundamentando? Ele ia usando a dialética lá, né, os questionamentos, para poder chegar a essa conclusão. E aí ele conclui que as virtudes, assim, várias questões vocês podem colocar aí, entre vícios e virtudes. Então, assim, ele colocava, né? Pô, o cara que se exercitava, por exemplo, como Sócrates, foi um herói de guerra, né? E ele aí citava essa questão dos espartanos lá, da coragem. Como é que você defende a sua sociedade numa guerra? Se você tem essa. Você tem uma cultura de praticar algum esporte e tal, isso é um tipo de virtude para ele, né? E o vício seria o cara lá que não pratica esporte, está fazendo a gula e tal, o cara é gordo, esse cara não vai conseguir ajudar muito a sociedade ali num caso de guerra. Então, assim, entra várias outras. Você buscar a sabedoria era a virtude que ele considerava mais importante. Buscar o conhecimento, entender as coisas.
por outro lado, você ser ignorante seria um vício. Você buscar, por exemplo, a amizade seria uma virtude. São coisas que geram frutos positivos para a sua vida. Enquanto você ter inimigos, você buscar ter inimigos em pessoas próximas seria um vício. Então, o Aristóteles, depois dessa linha que era o Sócrates, Platão, o Aristóteles vem e coloca algumas questões que o Sócrates não tinha aprofundado muito nos trabalhos que estavam sendo publicados na época, né? Porque tem os trabalhos que eram conhecidos só para quem era da academia lá né? Mas quem não era não conhecia. O Aristóteles divulgou um pouco, colocou essa questão, por exemplo, do ser humano como um animal político, que para ele, assim, para você ser feliz, aí já é uma ética teleológica, né? Teleológica vem de finalidade. Então, assim, como é que é a ética? É você buscar ser feliz. Ele considerava que cada coisa deveria ter o seu fim, sua finalidade. Como você faz um martelo, a finalidade dele é martelar o prego, faz um alicate, qualquer coisa que você faz tem a finalidade. A finalidade do nariz seria respirar e sentir odor, tudo teria uma finalidade. E aí ele fala que o ser humano, a finalidade para ele seria uma felicidade. Mas e aí, como é que você chega à felicidade? Aí você tem, por exemplo, a questão do animal político. Você não conseguiria chegar à felicidade, você até pode chegar à felicidade é, se isolando. Só que você não estaria sendo, teleologicamente, você não estaria de acordo com a sua finalidade do ser humano. O ser humano vive em sociedade e ele tem, por exemplo, órgãos para reprodução. Como é que ele viveria isolado? Ele não ia manifestar os sentimentos. Por exemplo, tinha um sentimento de amor que os gregos, principalmente os filósofos, que eles gostavam muito desse tipo de sentimento que era o chamado filia. O filia, que vem até o nome da disciplina, né? Filosofia, vem de filia também. Sofia é sabedoria, filia é amor. Só que esse amor é um amor. Eles tinham vários tipos de nome para amor, né? Tinha paixão, paixão era de patos, né? Era a doença, né? Então paixão era considerado um vício. Era uma patologia. Até hoje o nome patologia vem para doença que veio deles lá, desse patos, né? Que é paixão. A filia, por exemplo, é o amor ao filho, né? Então isso daí é um tipo de amor diferente do patos, que era considerado uma paixão era considerada algo nocivo, enquanto esse amor filia era um amor virtuoso. Então, assim, o Aristóteles coloca a questão do animal político. Então, o ser humano sendo animal político, ele tem que se engajar politicamente para ser feliz. Não vai não ser feliz por estar se engajando, mas pelos resultados, né? Se ele busca ali uma melhora na vida da sociedade dele, ele tem que se engajar politicamente. Então, assim, ele tem, ele entra em várias questões interessantes e que vão influenciar, por exemplo, os estoicos, que é uma outra linha da filosofia, né, o estoicismo, que influenciou muito também os romanos depois, né? Vários imperadores foram estoicos, várias figuras ilustres lá em Roma eram estoicos, que eles consideravam também a virtude como o caminho para a felicidade, e eles valorizavam muito é, a apatia, né? A indiferença. Você quando está diante, né, de algo que pode te. Vou dar um exemplo. Assim, tem a palavra agonia, todo mundo conhece essa palavra. Essa palavra ela vem de que os gregos eles eram muito competitivos. Então, como eles eram muito competitivos, é, eles tinham lá as Olimpíadas, né? As Olimpíadas surgiram lá, era uma disputa de esporte como é hoje e que envolvia todo mundo grego.
E só que as pessoas eram tão focadas naquilo, queriam tanto ganhar, que geravam esse sentimento. Então, agon, para o grego, era isso, era a competição. E a agonia era o que vinha da competição, né? Porque fazia mal para muita gente. Principalmente se ela perdesse. Aí é que ela se sentia mesmo muito mal. E a maioria das pessoas perdiam, né? Quando você tem uma disputa dessas, uma pessoa ganha, o resto todo fica na agonia. Então, assim, como é que os estoicos buscavam a felicidade diante dessas questões? A indiferença. Isso tem até pessoas que defendem que isso influenciou o budismo, né? Porque a filosofia grega chegou lá na Índia, né? Então, assim, como é que você faz isso, essa indiferença? Você tenta não, você faz o possível para racionalizar, né, para ver as coisas de forma racional e não se apegar, não ficar preso a sentimentos que são nocivos. Então, assim, a paixão também para eles era um, né? Você tem uma paixão que você quer controlar as pessoas. Você tem apaixonado por uma pessoa, você não quer que ela tenha amigos, não quer que ela ande com, às vezes, com uma roupa bonita, porque vai chamar atenção. Tem muitos problemas, né? Leva à violência, às vezes, doméstica, né? Marido que bate na mulher. É, assim como outros sentimentos, né? Você quer estar no seu emprego, você está no seu trabalho, você quer superar alguém para você tomar o lugar dele. Então, assim, isso gera um sentimento que muitas vezes é nocivo para você e para o outro, e às vezes para toda a empresa. Então, assim, como é que você faz? Se você se torna indiferente a essas coisas, você não fica querendo tanto uma coisa e você entende que quando você começa a desejar aquilo, aquilo pode ser um problema. Então, uma série de coisas né, na questão da Olimpíada. Se você perder, se você é, for ficar se sentindo mal porque tá perdendo, aquilo lá acabou não sendo bom para você. Então não está dentro da virtude, da felicidade estoica, tá isso. Então as pessoas, os estoicos eram bastante, assim, eles valorizavam muito, né, a austeridade, assim, você não ter gula, não comer demais, você ter condições de suportar, você não querer luxos demais, às vezes o luxo pode também tornar a pessoa uma pessoa. O vício, por exemplo, se você usa drogas, você tem ali um prazer efêmero ali, um prazer rápido, mas, mas você perde muitas vezes a sua sanidade, a condição de saúde mental, se mata seus neurônios, muitas pessoas você pega aí o pessoal que usa crack, né nesses, como chamam as cracolândias aí, tu vê como é que aquilo degrada a pessoa, né? A pessoa perde ali sua condição de humanidade, perde quase tudo. Então isso daí os estoicos veriam isso, drogas, eles não achavam que não se devia usar, né? Até o vinho que eles bebiam muito na Grécia, né? Tinha aquelas festas lá dos deuses do vinho. Em Roma também, os caras tinham o costume de beber muito e ir pro banheiro, vomitar tudo para poder voltar e beber mais de novo e comer mais, e aí voltava, eles faziam isso, né, que hoje em dia chamam de bulimia, né? Só que eles faziam para poder continuar comendo, por causa daquele prazerzinho de comer alguma coisa. Então, assim, depois a gente quando entra na Idade Média, entra a escolástica, né? Você pega lá desde Santo Agostinho até São Tomás de Aquino, que são os principais defensores ali. Tem vários outros, mas que colocam a importância que eles eram cristãos, né? Então colocam a importância da graça divina como sendo importante para
a questão do sistema ético, né? Você buscar ter a graça divina, buscar agradar a Deus é que te torna ético. Então você entra na ética do cristianismo, que algumas coisas do cristianismo, por exemplo, parece com Kant, por exemplo, no iluminismo, que é aquela coisa, né, de amar o próximo e como a ti mesmo. Isso daí é muito parecido com o que vai ocorrer no iluminismo, quando Kant usa o imperativo categórico, que ele diz que a coisa é um imperativo categórico. Você pega algo que você acha que o que é o correto a se fazer e você tem que você não pode, por exemplo, fazer assim, é diferente para você. É bem parecido com essa questão do cristianismo. Pô, você acha que é certo você ter um determinado comportamento, e aí você agir como aquela coisa que ele ditado, né? Faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Isso daí seria errado para ele, porque você quando está agindo perante outra pessoa, você está agindo de uma forma diferente para que você agiria para você. Então, o imperativo categórico é você ter o certo, né, o, o correto a se fazer, e você fazer aquilo sempre. Sempre que você tiver, inclusive, ele chegava a alguma conclusão que outros até que vieram antes até não pensavam o oposto, porque ele dizia assim, se você assim, se falar a verdade é o certo, você em momento nenhum pode falar uma mentira. Mas então deixa eu voltar um pouco atrás, um pouco antes dele. O Maquiavel foi um que já defendia que os fins justificam os meios, né? Então assim, um rei, por exemplo, para ele deveria, se fosse preciso mentir, ele deveria mentir. Se ele precisasse mentir para salvar é, 10 pessoas, né, para salvar 1000 pessoas, ele deveria mentir. Para o Kant já deveria estar sempre falando a verdade. Então, assim, Maquiavel já foi um pouco antes, né? E aí depois que entra o Kant e os outros iluministas, né, que também estão utilizando, por exemplo, a questão do empirismo, que a gente falou lá no início, do empirismo e tal, e do racionalismo. É, tem o utilitarismo também, né, que é um modelo importante também, que foi do Jeremy Bentham e o John Stuart Mill. Né, o utilitarismo também buscava a felicidade como a finalidade da ação humana, então, ou seja, da ética, né? Só que eles consideravam que você deveria ter essa felicidade. é, Muitas vezes você precisaria também, como por exemplo o Aristóteles falava, né? Você precisaria da atuação do Estado, né? Mas você poderia descobrir qual é a ação mais correta pela quantidade de felicidade que você geraria. Então, assim, esse utilitarismo, quanto mais feliz, maior felicidade você consegue gerar, é, essa é a ação mais correta. E uma que gera infelicidade é a ação errada. Então, a ética deles é essa, né? É a ética de é, você gerar maior nível de felicidade. E aí o John Stuart Mill, por exemplo, ele entra na questão do Estado e da nação, né? Se enriquecer, por exemplo, para ele já é diferente lá dos estoicos, né? Os estoicos queriam, na verdade, essa ataraxia, né? Que era você não buscar prazeres pequenos, e sim só o que Sócrates também falava que eram prazeres, e Aristóteles, né, que eram prazeres, que era felicidade realmente, que era um prazer constante, né? A felicidade para o Aristóteles era uma coisa constante,
não era um pequeno, não era como você, pô, hoje é Páscoa, comi um chocolate, pô, isso me deu um prazer enorme durante 5 segundos. Isso não é felicidade para ele. Tipo, alegria também, pô, fiz algum ato assim que foi alegre. É, eu ouvi um filme alegre, ria um pouco e tal, né? Contaram uma piada, ficou alegre. Isso também é um sentimento efêmero. A felicidade para ele era constante. E aí esse Stuart Mill ele coloca a questão de que se você tem uma nação mais rica, você tem esse utilitarismo, né? Você tem é, a utilidade da riqueza em gerar mais felicidade. Então, isso daí já, Stuart Mill já é século XIX, 19 ou 18. Eu acho que ele passa um pouco, mas John Stuart Mill é lá no início da industrialização, né, e é quando ele publica o livro, né, A Riqueza das Nações, ele coloca essas questões todas e que daí começa a vir o pensamento liberal, né, que vocês vão ter lá no livro, deixa eu ver onde fala em pensamento liberal, lá na unidade 4. Aí já fala no pensamento liberal e neoliberal, né, que seria uma retomada desse pensamento. E aí ele acredita que você tendo um país mais rico, mais próspero, você vai ter mais felicidade. Então, assim, você leva isso, a, ajuda na propagação daquela ideia do liberalismo, né, de você permitir o seu país crescer economicamente, num apoio forte ao capitalismo, e em um determinado momento, e vocês vão ter isso já no final do livro, deixa eu ver se é no final. É, Tá, não, antes disso, tá, social-democracia, estado de bem-estar social. É, Antes de falar disso, eu preciso falar de Marx para manter a cronologia, né? Marx já é também século XIX, ele também pegou já esse período, já tinha iniciado a industrialização, né, a Revolução Industrial, e aí o que, que o Marx coloca? Ele vê como a ética dele, a marxista, já é oposta a essa do Stuart Mill. Ele quer dizer, não é exatamente oposta, mas ele considera que o pensamento desses liberais era um enriquecimento que levava à melhora da qualidade de vida dos mais ricos, que o capitalismo levava a isso. E ao longo da história seria recorrente, estaria sempre tendo uma disputa, uma guerra de classes, ou seja, o pobre é, querendo ficar mais rico e o rico não querendo deixar o pobre ficar rico. Então essa seria uma guerra de classes em que a maior parte da população é explorada por uma pequena parcela. E aí o Marx considera que a finalidade da ação humana é acabar com essa guerra de classes e igualar as classes, para que todo mundo possa viver de forma igual, sem ter lá o rico explorando o pobre. É, então, assim, depois disso é que entra essa questão lá no livro que fala de social-democracia e estado de bem-estar social. A social-democracia ela já é um modelo de, de governo mesmo e de política econômica, né, que tem alguns defensores que aí já não é mais simplesmente, não é somente mais ética, aí eles já começam a entrar, a esquecer até um pouco do debate ético, não é esquecido, fica um pouco coadjuvante. Na verdade, assim, as constituições ao redor do mundo sempre colocam essas questões éticas como muito importantes, mas no final as medidas políticas acabam não seguindo uma racionalidade, uma lógica, portanto, uma ética filosófica. Elas acabam seguindo como é a social-democracia, como está numa democracia,
elas acabam seguindo o que é, o que uma parte da população que vai ter poder de voto e de ganhar uma eleição deseja. Então eles começam a adotar políticas que são mais emocionais, né? Você às vezes você consegue o voto das pessoas muito melhor dizendo, por exemplo, eu vou te dar um Bolsa Família, né? É, muitas vezes, se você pensar bem, talvez você gerando um emprego para aquela pessoa seria muito melhor do que você fazer esse assistencialismo. Isso daí seria uma forma, por exemplo, de racionalizar essa questão. Só que muitas vezes você, na democracia, vai fazer o contrário. Você vai dar alguma coisa muito menor às vezes, só que a pessoa está achando que está ganhando mais, mas muitas vezes ela está pagando de imposto. Como o Estado é sustentado pelo povo e os mais pobres são os que mais pagam imposto, no Brasil, por exemplo, o que acontece? A pessoa que está recebendo R$ 70 Bolsa Família e está votando, ou vai receber R$ 600 agora para votar para ficar votando no Bolsonaro, tal. O cara que está recebendo R$ 600, às vezes ele está pagando R$ 1.000 em imposto. Tudo que ele compra tem imposto. A renda dele tem imposto. Às vezes ele não tem sobre a renda, mas tem sobre tudo que paga. Então, aí o cara, pô, eu vou receber R$ 70, vou receber R$ 200, mas só que ele tá pagando, quem tá pagando é ele. Então, assim, no final das contas, para você manter essa questão num debate ético, você tem que utilizar a racionalidade. Você não pode perder de vista isso. Você não pode entrar no que os políticos fazem hoje. Os políticos hoje são iguais os sofistas da época, né? São muito similares. Eles querem vencer uma campanha eleitoral para ter benefício próprio, né? Para o cara enriquecer, para ter um salário alto, para ter poder e tudo mais. Só que aí ele vai vai oferecer para as pessoas algo que é muitas vezes prejudicial para as pessoas, só que pega na emoção da pessoa. A pessoa acha, ela se sente bem achando que está ganhando alguma coisa. Estou dando uma bolsa de 100, né, bolsa, sei lá, família, bolsa qualquer coisa, de R$ 100. Aí a pessoa, pô, esse cara é muito legal, vou votar nele. Mas às vezes aquilo não é a política mais indicada para entrar naquele utilitarismo, né? Que aí seria interessante pensar pelo utilitarismo. Como é que você faz para gerar a maior felicidade, aí no caso a maior riqueza, talvez um emprego melhor seria muito mais a pessoa se sentir muito melhor do que ficar simplesmente recebendo uma verbazinha pequena. Então aí já é a social-democracia. Aí a social-democracia utiliza um pouco dessa ideia, por exemplo, do Marx, né? Essa ideia que hoje é muito deturpada, né? Quando falam em socialismo, o socialismo é não é isso que os caras estão falando aí, né? Qualquer coisa que alguém da esquerda fala, o pessoal já taxa a pessoa de socialista ou comunista, fala para ir para Venezuela, mas não é por aí, né? Aí o pensamento socialista era você utilizar essas medidas para você melhorar a vida dos mais pobres. Aí a social-democracia, que está lá no final do livro, na unidade 4, entra nessa questão. E aí está dizendo o seguinte, na seção 4.3, social-democracia e o estado de bem-estar social. Então, o estado de bem-estar social também está nessa linha da social-democracia, porque quando teve essa questão do marxismo e do crescimento do movimento socialista e comunista, o, os marxistas, todas as pessoas, os ricos, né, os donos da riqueza mundial, do capitalismo, eles começaram a ficar com medo, porque começaram a surgir vários sindicatos, os pobres começaram a se movimentar e começaram a deixar de ser alienados, né, que era o que Marx também queria, que os pobres tomassem conhecimento de que é ele que movimenta a economia, o pobre é que está trabalhando, né? O rico, na maioria das vezes, não trabalha, não precisa trabalhar, só está vivendo o luxo dele. Só que o pobre é o que sofre
com a pobreza. Então, o pobre poderia tomar o controle da riqueza da empresa, por exemplo, não precisaria do rico, na noção do Marx. E aí vem o capitalismo, os grandes fortunas, os ricos da sociedade começam a falar o seguinte, pô, vão ter que oferecer alguma coisa para esses pobres aí, para eles começarem a se contentar e aceitar que é, né, a situação. Senão eles vão acabar fazendo uma revolução e vai fazer igual a Revolução Francesa, ou vai matar um monte de gente, vai matar os ricos todos, ou a Revolução da União Soviética, né, vai matar todo mundo que é rico. E não era isso que eles queriam. Então eles começaram com isso, a social-democracia começou a dar alguns direitos, e o estado de bem-estar social vem por aí, vem nessa linha também, que era um estado de trazer, uma forma de você manter o estado trazendo algum bem-estar para esses pobres, porque o rico ele não precisa ele já está vivendo o ápice da sociedade, ele já tem toda a riqueza que ele precisa. O pobre é que precisa mesmo dessas medidas, né? Então começou o estado de bem-estar social começou a dar medidas para os pobres. E aí você conclui aí no livro fechando com o neoliberalismo, que é o que vem ameaçando esse estado de bem-estar social, porque o estado de bem-estar social ele tem um problema. Ele leva o país, né, a nação, a estagnar o crescimento, porque você começa a taxar muito as fortunas, e aí as grandes empresas começam a sofrer. O capitalista ele investe em empresas porque ele quer ter o lucro, ele quer ficar rico. Se ele não puder ficar rico, porque está tendo muito imposto ali para dar um pouco para os pobres, e ele começa a estagnar a economia. E aí a economia do país começa a entrar na estagnação, e aí começa a vir esses movimentos de neoliberalismo, que é o último que o livro trata, né? Que é essa seção 4.4 da unidade 4. Então vem esse neoliberalismo, que é a nova forma que os ricos tiveram de voltar a dar riqueza para os ricos, né? E botar os pobres lá no lugar que sempre foi deles, né? E aí vem esses caras, vem o Donald Trump, que só tá defendendo sempre os ricos, vem aquele pessoal lá, Margaret Thatcher, vem. Muitos colocam, por exemplo, o Bolsonaro como neoliberalista, porque o Paulo Guedes é neoliberalista total, né? Ele quer riqueza para os ricos, né? Os caras, no meio dessa grande crise aí que a gente está, os caras liberam mais de 1 trilhão para os bancos e para os pobres, então não continuam na situação complicada. Então, assim, é aí que o livro encerra. E aí eu coloco aí uma questão para vocês pensarem, né? Que é, que é a seguinte: a gente pode ter um sistema que seja um sistema político e econômico que favoreça os pobres e ao mesmo tempo mantenha o país em movimento, porque a social-democracia e o estado de bem-estar social não conseguiram. Eles levaram à estagnação que levou ao neoliberalismo. Não, então como é que a gente faz? Essa é a busca. É isso que eu também busco, que eu tenho um livro chamado Comunismo Empresarial de Mercado, que é uma busca por aí, de uma forma de você criar empresas públicas que sejam eficientes, tão eficientes quanto a capitalista, só que seriam, na verdade, mais eficientes, porque elas utilizam o lucro dela não para um dono ficar rico, e sim para voltar na empresa, e aí investir nos funcionários e tudo mais. E aí, tudo isso, é claro, precisa de toda uma estrutura. Né? Então, assim, quem quiser pegar o livro, tem aí, né, tem para comprar, tem até em PDF aí para quem puder se interessar por essa área, mas é uma busca assim como tem outras buscas de alguns outros autores parecidos. Tem uns que falam sobre o modelo de cooperativas, que é um modelo interessante. Então tem outros caminhos. Né? A ideia é essa. Se você quer ter maior
nível de felicidade para você, é claro que você tem que ter um nível também de felicidade para as outras pessoas, porque se você for pensar em você ser, por exemplo, uma pessoa rica, você tem tudo que você quer de bem material, só que pô, você passa andando pela rua, todo mundo está na pobreza, mendicância total, todo mundo está querendo, está te pedindo dinheiro, é pedinte, é, pô, não é possível que a pessoa consiga. E tem, né? Muitos ricos que não estão nem aí para isso. Mas talvez você seria mais feliz se todo mundo tivesse condições melhores. E isso daí leva você a pensar, por exemplo, o seguinte: como é que você vai fazer para você ter uma condição melhor se só você e poucos têm muitos bens, e aí você vive, por exemplo, um condomínio fechado. Pô, você tem um condomínio fechado, né, cheio de segurança, arame farpado, muro alto, para você ter suas casas enormes, como tem ali na Barra, na Zona Sul e tal. E tem as favelas ao redor. Só que aí você não tem uma qualidade de vida boa, você não consegue sair com o teu carrão, você tem uma Ferrari para quê? Se as estradas são esburacadas, você não consegue andar. Se você sair na rua com a sua Ferrari, alguém vai meter uma arma na tua cara e vai te assaltar. Você pode ser sequestrado. Você tem um monte de problema. Então, por isso que está levando o quê? Muitos ricos brasileiros estão indo morar nos Estados Unidos. Por quê? Porque lá tem uma qualidade, a segurança pública lá é muito melhor. Aqui tem esse problema. Então, assim, os ricos vão estar querendo manter suas empresas aqui, mas sair daqui. Então, não dá, né, para você. Você tem muitos problemas quando você deixa a sociedade toda ter problemas. Então, aí a gente volta lá no Aristóteles, que é isso, né, um animal político. Você não pode querer só para você. Então, assim, essa aí é a questão que eu encerro aí para entender essa questão. Por que a ética é tão importante, né? A ética é isso. Não adianta você ter uma tecnologia enorme, você ter muitas coisas e se você não consegue utilizar isso de forma a melhorar a vida das pessoas, da sua e das outras pessoas, né? Então essa uma busca muito importante na ética. Como é que você vive virtuosamente? Como é que você é é a busca pela felicidade. Como é que você é feliz? Então eu encerro aí. Quem tiver alguma dúvida aí pode perguntar. Oi, turma. Cadê o povo aí cheio de dúvida? A hora de tirar dúvida é agora. Semana que vem já é a prova. Até agora não tô com dúvida, não. Eu gostei da aula, foi bem esclarecedora. Muito obrigada. Podemos encerrar então? Então a gente vai encerrar essa palestra. Vocês estavam cheios de dúvidas, agora ninguém mais tem dúvida. Que ótimo que o professor Leandro conseguiu esclarecer aí, iluminar a cabeça de todos. Agradeço a participação e a atenção da turma. Agradeço a disponibilidade do professor Leandro para estar aqui nos esclarecendo, né, tirando as nossas dúvidas. Muito obrigada pela participação de todos. Professor Leandro, pode encerrar aí. É com você. Obrigada, Leandro. Obrigada, viu? Obrigado aí, pessoal. Tchau, Bons gente. estudos Obrigada. aí. Obrigada.